Olá pessoal, hoje vamos falar sobre lembrar, repetir e perlaborar, um texto de Freud de 1914. Pessoal, vou ler esse texto a partir dessa edição da Autêntica, está aqui Fundamentos da Clínica Psicanalítica, uma tradução bem bacana desse texto de 1914, que aliás foi o primeiro texto que eu fiz aqui no canal, né? Uma aula sobre esse texto já em 2016, 8 anos atrás. É uma aula bem sem edição, bem mambembe, dei uma procurada aí no canal para vocês verem a diferença. Hoje vai ser uma aula mais curtinha, né? Uma aula de 8 partes, aquela primeira aula. Hoje vai ser só uma notícia desse texto para quem quiser ainda ter, né, interesse em debulhar bem o texto, passo a passo. Recomendo aqueles vídeos lá de 8 anos atrás que provam a persistência aqui do trabalho, né, desse projeto que é o Conversas Virtuais sobre Psicanálise. Então, vamos ao texto. A ideia principal aqui do Freud em lembrar, repetir e perlaborar é fazer um pouco o percurso dele da passagem entre a catarse, método catártico, método hipnótico e a descoberta da livre associação da resistência e da transferência, que vai determinar o outro método clínico, que é o método da livre associação, que vai perpassar pela análise da transferência, análise da resistência, e esse termo novo que começa a aparecer, né, aqui a partir de 1914, um termo que já está presente, a gente sabe disso, né, na história da psicoterapia, nos textos de Freud, a ideia de perlaborar, durcharbeiten. Durcharbeiten, que em inglês ficou working through, né, dá essa ideia de atravessar, né, alguma coisa, a própria ideia do termo, né, perlaborar, né, atravessar, trabalhar através, né, é o que o paciente faz quando está falando em livre associação, retomando seus afetos. O método catártico, é importante, né, mencionar isso aqui de saída, ele não está descartado de forma alguma, né? A catarse ainda continua como elemento central da clínica psicanalítica, né? Sentir os afetos novamente, ligar os afetos às palavras, tudo isso faz parte, de uma maneira ou outra, da perlaboração. Então a perlaboração é atravessar isso, é atravessar os seus afetos, atravessar a sua história, ligar os afetos de novo àquelas coisas que estão no passado, que estão perpassando sua história. Detalhe interessante, assim, é por que no título do texto, né, tá lembrar, repetir, perlaborar. Porque a lógica da análise seria repetir primeiro, né? O paciente fica repetindo essas coisas, né? E a gente não sabe exatamente por que repete. Depois a gente lembra por que repete, a gente começa a ter interpretações sobre isso, e a partir disso, longamente, né, a gente vai perlaborando, tentando dar sentido, né, mudar também essas repetições. Por que lembrar vem primeiro no título? Eu acho que um pouco em homenagem ao percurso da própria teoria psicanalítica, né? Primeiro, o Freud estava interessado em lembrar, né? A psicanálise, muito atrelada ainda à hipnose, à sugestão, ainda estava presa à ideia de que o trabalho por excelência da psicanálise era fazer com que as lembranças viessem à tona. A lógica, portanto, da lembrança está desde o início presente na psicanálise, mas, óbvio, quando a gente entra em análise, é claro que a lembrança também vai ter prioridade absoluta. A gente, de maneira geral, começa uma psicanálise falando de coisas do passado, tentando fazer uma história, uma historicização de si mesmo. Isso é muito frequente. Mas a ideia aqui do Freud é mostrar que a repetição é uma forma estranha de lembrar. Repetir algo e não saber exatamente por que você repete alguma coisa, um sintoma, né, uma história amorosa, um tipo de relação ou reação ao trabalho, né, a gente repete uma série de coisas, é uma forma de lembrar, uma estranha forma de lembrar. Até que a gente desvende quais são os afetos, as fantasias inconscientes que estão por detrás dessas repetições, a gente continua nessa compulsão à repetição até que a gente consiga atrelar a essa repetição uma memória, alguma coisa que faça sentido a partir da nossa história.
A ideia de lembrar na psicanálise vai caindo muito cedo, né? Desde Lembranças Encobridoras, por exemplo, um texto, né, anterior ao século XX, no Freud isso já está claro. A gente inventa memórias, as memórias são reconstruídas, as memórias servem para encobrir outras lembranças ou para, de alguma maneira, construir algo que de fato a gente nunca vai se lembrar. O Freud, né, se a gente pensar um pouco no percurso da obra do Freud, né, desde Lembranças Encobridoras até Construções em Análise, né, um dos últimos textos dele, essa ideia de que a memória vai ser construída, de fato, vai ser algo que a gente não vai poder confiar 100%, né, que o paciente, na verdade, ele está inventando, né, um pouquinho, né, da sua história, e a partir dessas invenções que ele vai dando sentido para a sua história. Essas invenções fazem parte do que a gente vai chamar de construções e análise, mas também desse trabalho de perlaboração. Um elemento interessante que o Freud vai falar nesse texto aqui, no Repetir, que a convicção do paciente é independente da lembrança, tese que ele vai repetir mais tarde lá no Construções e Análise. Então, né, essa pergunta fica sem sentido, a pergunta de que, mas o paciente lembra mesmo, né? É verdade o que ele está construindo sobre a sua história? É válido, né, a partir de uma memória, como se fosse uma certeza, né, uma evidência, por assim dizer, empírica da memória? Então, se ele lembrou de fato, então agora ele tem um pouco da historicização de si mesmo correta, né? Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Não é esse o caminho que Freud vai apontar. Aliás, a primazia da fantasia, né, que vai ganhando relevo depois do abandono da hipnose, vai dando ao Freud essa lógica da convicção, de que o paciente tem que estar convicto com relação a si mesmo. Essa história faz sentido para mim. É dessa maneira que eu vejo, é assim que eu leio e construo a minha própria história. Não é a partir de uma memória real e uma leitura imaginariamente aqui, né, um DVD que eu vou encontrar e aí eu vou ter efetivamente, né, o relato real da minha história. E a partir daqui, né, eu vou ter efetivamente certeza da minha própria história. Não é isso. A convicção, né, que o Freud está falando aqui no texto tem mais a ver com sentir na própria pele a sua história, ver que faz sentido, de alguma maneira se sentir bem, sentir que há um valor de verdade na construção da fantasia sobre si mesmo. E aí o Freud anuncia a tese genial desse texto, absolutamente incrível, que o paciente não se lembra das coisas, mas atua ao invés de lembrar. Essa ideia de que a gente repete ao invés de lembrar é incrível, porque situa a memória em outro campo, não é mais uma memória discursiva, né, uma imagem que eu vou estar, por assim dizer, tentando recuperar. Não, a memória está inscrita no nosso próprio corpo, a memória está inscrita nas nossas ações, nos nossos comportamentos e no modo de como a gente se relaciona consigo mesmo, com o mundo, com o outro, e a gente repete. Essa repetição é uma maneira de se lembrar. Essa ideia do Freud, que está absolutamente bem descrita na frase: o analisando não se lembra de mais nada do que foi esquecido e recalcado, mas ele atua com aquilo. Ele não o reproduz como lembrança, mas como ato. Ele repete, sem, obviamente, saber o que repete. Essa ideia de que ele vai repetir para lembrar, ou melhor, ele vai repetir porque não se lembra, né, uma maneira dele se lembrar. Então Freud está, né, usando de alguma maneira aqui um paradoxo, né, assim, eu me lembro repetindo, mas ao repetir eu não me lembro, né? E é interessante porque a partir desse momento, quando Freud associa memória e repetição, ele traz para o primeiro plano a ideia de transferência. O exemplo que ele traz aqui é o seguinte: o analisando não conta que lembra ter sido rebelde, incrédulo diante da autoridade dos pais, mas se comporta dessa forma diante do médico. Então, a transferência com o analista repete aquilo que ele não se lembra da sua relação, do seu comportamento com relação aos pais, por exemplo. Mas na transferência há repetição. No texto isso vai ficando cada vez mais claro, a transferência vai ganhando uma importância gigantesca, porque na transferência há uma repetição
daquilo que a gente foi sem saber que foi. Há uma repetição de comportamentos, de estilo, de afetos, de fantasias que são eliciadas, produzidas na relação analítica, das quais a gente não tem ideia, a gente não se lembra delas narrativamente, verbalmente, a gente se lembra atuando isso. Aos poucos, na relação transferencial, é que a gente vai conseguindo nomear isso, inclusive com a ajuda do próprio analista.